Mufasa realmente roubou o trono? Taka era um cara legal? Bom, bora conferir aí como é que isso tudo aconteceu. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Poca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Primeiramente, eu já adianto que sim, eu estava muito preocupada com o desenrolar dessa história, até porque nos trailers nós tínhamos algumas cenas um pouco duvidosas por ali. Então, pessoal, é isso, eu estava bem preocupada com o que ia acontecer. Tanto que eu não assisti o último trailer, eu deixei em aberto, eu realmente não quis assistir o último trailer pra poder ter uma experiência dos cinemas. Eu já tinha até comprado o ingresso na época. Então assim, eu queria muito ter essa experiência dos cinemas e fui direto lá conferir. Então, gente, eu acho que pensando num contexto um pouco maior, tivemos alguns momentos ali de palavras sendo usadas equivocadamente, né? Tivemos sim, foi problemático isso pro desenrolar de outras frases que foram ditas, mas pode ser talvez erro na dublagem, pode ser talvez erro na legenda, não dá pra ter certeza se foi realmente equivocado, mas a história inteira deu a entender que sim, foi equivocado. Então é isso, gente, tivemos algumas palavras ali sendo usadas equivocadamente. Sabendo disso, bora pra história. Uma história sobre um príncipe que viria a ser conhecido como Scar e um órfão chamado Mufasa. Mufasa, até então, e é o que dá a entender, ele era também filho de um leão, herdeiro a um trono, digamos assim, né, de uma região em específico. Só que aconteceu uma inundação, uma enchente, e ele perdeu a família dele, se tornando aí um desgarrado. Essa cena da enchente, que eu jurava que o pai do Mufasa ia morrer, e eu fiquei, gente, não é possível que de novo vão matar o pai do personagem logo no começo. Falei, gente, não é possível que vai acontecer a mesma coisa. Não tivemos um Mufasa rebelde, como tivemos com o Simba ali naquela situação, ele foi um pouco rebelde. Não tivemos um Mufasa rebelde, foi realmente a circunstância que levou, mas... gente, que cena horrível. Eu não gosto dessas cenas que matam o pai das pessoas, gente, sério. Eu não gosto. Acho muito injusto. Eu já fiquei pensando, nossa, ele vai morrer igualzinho o pai dele, né? Levado por uma boiada, ali no caso o pai dele levado por uma correnteza. E no final a gente descobre que o pai dele morreu, né? Eu só não sei se foi nessa enchente, não deixa muito claro, mas deixa subentendido que pode ter sido sim. Então, gente, muito frustrante. Cena assim, muito frustrante mesmo. A cena dele se perdendo é bem, assim, frenética, muito frenética a cena dele se perdendo. Mas a cena ali do pai dele tentando salvá-lo, da mãe tentando salvá-lo, dá um desespero. Foi intencional, mas dá muito desespero. E eu fiquei com muita dosinha do pai dele. E nesse meio tempo ele encontra a família do Taka. A mãe dele acolhe ele com carinho, mas o pai dele diz que ele vai trair o Taka, que ele vai roubar o trono, que leões desgarrados, forasteiros no geral, eles tendem a trair. Então eles não podem ser confiáveis porque eles vão causar o caos e eles vão querer trair porque eles não têm nada que segurem, né? E eles não têm ninguém que eles queiram voltar, porque eles não têm pra onde voltar, então eles não dependem de nada, eles são irreverentes, então eles podem aí aprontar o quanto eles quiserem. Dito isso, temos aí um dos personagens mais odiáveis desse filme, na minha opinião, que foi o pai do Taka, e também o principal vilão nessa história. Claro, temos muitos vilões aqui, mas eu acho que o pai do Taka, principalmente do jeito que ele se coloca na história, as coisas que ele fala, foi muito por causa dele que a história se desenvolveu do jeito que foi. Então assim, tivemos ali o Leão Branco maravilhoso, um excelente vilão, a gente fica com raiva dele, mas foi um excelente vilão mesmo como vilão. Mas assim, o pai do Taka foi um vilão mais real, um vilão da vida, um vilão assim palpável. O outro foi vilão por ser ambicioso e etc, mas o pai dele estava ali ensinando errado pro filho e por isso a gente teve esse desenvolvimento. Então, acontece desse leão branco invadir a alcateia, eles chamaram de alcateia, eu achei curioso porque eu não sabia que a alcateia também era usada para leões. Esses leões brancos invadiram a alcateia da família do Taka, fazendo o Taka e o Mufasa fugirem juntos. Nesse momento a gente já tinha visto algumas cenas ali do Taka sendo fraco, sendo covarde em muitos aspectos, né? E não sendo uma pessoa confiável. Ali a gente já via, então não era algo que foi construído, não é algo que surgiu por uma vingança, por um amargor, né? Mas sim coisas que já existiam no personagem. E como eu falei, eu gosto de vilões, eu gosto de antagonistas, eu gosto de personagens maus quando eles são ruins desde sempre. E aqui nós já vemos um pouco disso no Taka.
Claro, também influenciado pelo pai dele. E nessa fuga dos dois, eles encontram outros personagens como o Zazu, como o Rafiki e como também a futura esposa do Mufasa, a mãe do Simba. A Sarabi, gente, que personagem forte. Uma coisa muito legal nessa história é que eles fizeram uma história de prequel, ou seja, a gente já conhece os personagens e a gente precisa vê-los do futuro ali naquela infância e naquele passado. E a Sarabi é tudo e mais um pouco do que eu imaginava pra ela, entende? Ela é sim uma leoa muito forte e nós vemos isso no filme do Rei Leão com o Simba, a força dela ali enfrentando o Scar ou segurando as rédeas ali enquanto o Scar tinha tomado o controle. Então ela é uma personagem muito forte e a gente vê isso nela nesse prequel. E diante disso tudo, temos ali então, teoricamente, 3 herdeiros ao trono. A Sarabi, que perdeu a família dela por conta do ataque dos leões brancos. O Mufasa, que eu acho que nunca foi dito que ele era herdeiro ao trono, provavelmente. Ou porque ele se apegou a ser desgarrado, mas ele provavelmente era herdeiro da alcateia do pai dele. Porque se existia o pai dele, e o pai dele tinha uma esposa, logo, ele era o rei da alcateia, né? Então, ele provavelmente era o herdeiro. Vamos deixar isso baixo, mas provavelmente ele era o herdeiro. Então temos Mufasa, herdeiro da alcateia do pai dele, Sarabi, herdeira da alcateia da família dela, e o Taka, o herdeirinho aí da história que a gente tá acompanhando, que a gente viu ali os leões invadindo e ele precisando fugir. Só que a única pessoa que realmente se apegava a esse trono, a esse título em específico, e em vários momentos usava esse título a favor, era o Taka. Então a gente vê muito essa preocupação em ser rei, mas não na capacidade de agir como, mas como título, né? E isso reflete também mais no futuro. E por conta dessas atitudes dele, a gente vê momentos que ele é fraco, momentos que ele trai o Mufasa, e aquilo mostra quem é o personagem. Então eu acho o seguinte, a história é muito bonita, mostra o Mufasa ali. Eu sou apaixonada por esse personagem, pra mim Rei Leão era o Mufasa. Eu já falei isso em vários momentos, que eu acho até engraçado que quando eu era criança, e eu li a história do Rei Leão, né? Eu não vi os filmes, eu lia nos livrinhos. Quando chegava na parte que o Mufasa morria, eu parava ali. Eu nunca soube exatamente o que vinha depois do Rei Leão. Tanto que eu achava que a história do Hakuna Matata, Timão e Pumba, etc. era do filme 2. Porque pra mim, acabou a história ali na morte do Mufasa. O que é o contrário, né? Porque a história começa com a morte dele. Mas enfim, de tanto que eu gostava desse personagem e eu queria que ele fosse bem retratado nos cinemas. E aqui tivemos uma retratação muito bacana, muito bonita. Você vê a força do personagem, o amor dele pelos outros, mesmo os outros não sendo exatamente família dele, mas ele considerava esses outros família. Eu achei muito bonitinho o jeito que o grupo foi se formando, né, e eles foram um se apoiando no outro. E assim, o gráfico tá incrível, né, gente? Não tenho o que dizer. O gráfico tá impecável, o CGI tá maravilhoso, é um Animal Planet, entendeu? Por isso que eu falo, eu gosto da animação, porque quando você traz pra realidade, perde um pouco a magia da animação, mas esse filme foi muito mágico mesmo. As músicas são boas, eu ainda gosto mais das músicas dos filmes clássicos, mas as músicas são boas. Senti falta do Ciclo da Vida, não ouvi, senti muita falta. Eu acho que deveria sim ter tocado em algum momentinho, só pela nostalgia. Até porque é do que se trata a história do Rei Leão, né? Então é uma música aí que transcende toda a história, então precisava ter colocado ali. Mas eu entendo a tentativa de tirar, mas não precisava. Em Star Wars tivemos todos, então aqui poderiam ter tido em todos os filmes novamente. Então temos ali esses 2 leões fugindo, junto com essa leoa e toda essa trupe aí que foi formada, fugindo dos leões brancos. É o plot da história praticamente, eles fugindo dos leões brancos e procurando um tal de Malala. Então toda a jornada deles é a fuga e a busca por esse lugar, que a mãe do Mufasa tinha comentado que era um lugar incrível, muito bonito, onde a luz do sol abrangia toda a terra. Então assim, era um ponto de chegada pro Mufasa, porque era o objetivo dele, era o lugar que ele queria ir. A mãe dele tinha comentado sobre, então ele tinha sonho de chegar nesse lugar. O Rafiki também sabia desse lugar, então ele meio que se uniu ao Mufasa pra levar todo o grupo pra Malala. E também os leões brancos estavam correndo atrás deles, então eles tinham que fugir. Essa parte da jornada é bem legal, tivemos momentos bem interessantes ali, bem bonitos até, de trabalho mesmo do Mufasa sendo um cara legal, porque ele é um cara legal, né? E também momentos do Taka ali sendo fraco. Taka é fraco, gente, ficou bem claro nisso. O que eu não gostei foi de dar muito foco pro Mufasa não ter um pingo de sangue real, dele não ser nobre, não ter nobreza e etc, etc. Porque eu acho que não era bem assim, né? Ele tinha na tribo dele
mas depois que ele saiu da tribo dele, ele não tinha mais. Compreensível. Mas nenhum dos três tinham mais. Quando o Taka perdeu a família dele, ele também não tinha mais. Quando a Narabi perdeu a família dela, ela também não tinha mais. Ela também se tornou uma desgarrada. Todos eles ali eram desgarrados. Então eu achei meio cruel usar tanto esses termos de ele não tinha família, ele não tinha nobreza, ele não tinha um pingo de sangue real, porque lá no fundo ele tinha. Até porque a gente vê a frase sendo repetida ali pra Kiara quando conta a história, quando o Rafiki tá contando a história pra ela, sobre os reis. Se você olhar pro céu, você vai ver os reis e etc, etc. A frase sobre os reis se quebra quando você diz que o Rei Leão não tinha um pai rei, entendeu? Se quebra consideravelmente. Então eu acho que foi falha mesmo, foi um erro ter colocado dessa forma. Eu acho que foi bem infeliz da parte dos roteiristas até colocar dessa forma. Porque sim, ele era herdeiro da alcateia dele, entende? E os outros, cada um deu sua alcateia e pronto. Ele só não era herdeiro da alcateia do Taka, mas o Taka também não era herdeiro da alcateia do Mufasa. Então assim, né? E eu achei muito legal que tem algumas cenas bem pro final que mostra já o Scar, né? Vamos falar que ele já se tornou o Scar. Com a mesma expressão do Scar no live action que lançou aí em 2019, se eu não me engano. Acho que foi. Que é uma expressão assim, não sei explicar, mas você reconhece o personagem ali. Até então o Taka era só mais um leãozinho, ganha ali a cicatriz. E naquele momento que ele ganha a cicatriz, ele também forma novas expressões diferentes até. Que você fala, não, realmente esse é o Scar. Tudo bem, a cicatriz faz diferença, mas eu acho que você consegue sentir o personagem ali, e todos eles ali você consegue sentir que são aqueles personagens que a gente vê mais no futuro. Eu acho que isso é muito importante. Uma história, quando ela vem de prequel, é difícil você conseguir trazer todo esse retorno do personagem, você acreditar que aquele personagem é um outro personagem já consolidado no passado. Então eles fizeram um trabalho excelente ali. É muito legal também perceber que o Mufasa, por ter sido criado uma parte da vida dele pela mãe do Taka, ele tem algumas noções de ambiente muito boas, coisas que nenhum dos outros leões tinham, e ele tinha. E ele tinha uma força de luta, tudo que eu esperava do Mufasa, então pra mim me surpreendeu. Não sei se superou minhas expectativas, porque eu ainda não gosto dessa parte de falar que ele não tinha nobreza e etc, mas assim, me surpreendeu demais. Eu gostei muito da história, super recomendo, gente, a história é muito bonita, é um excelente prequel. Lembrem-se, tem esses detalhes aí de fala mesmo, de oratória que eles usaram, que eu não gostei muito, eu achei bem equivocado. Mas se vocês derem uma leve ignorada nisso, é meio difícil, né? Mas enfim, se vocês derem uma leve ignorada nisso, a história no geral é muito bonita, muito boa. A gente acompanha ali a jornada do Mufasa crescendo como personagem, evoluindo, se desenvolvendo. O Scar também do jeito dele, mas também é muito bonitinho também a relação dele com a Sarabi, é muito bonitinho eles se unindo, todo o grupo formando ali, que depois a gente vai ver no primeiro filme do Rei Leão, esse grupo já formado, com o Zazu, o Rafiki, que são aí, não são leões, mas eles acabam fazendo parte da alcateia. Então é um filme muito bonito, a trilha sonora é boa. Não são músicas que eu ouviria, mas assim, boa trilha sonora, muito boa mesmo, ela encanta a gente. O filme, no geral, ele encanta bastante, eu gostei muito, super recomendo. Lembrando que, comprando na Amazon com o meu link que está aqui embaixo na descrição, vocês patrocinam o meu canal sem gastar nada, então ajuda aí com o meu trabalho e comprem com o meu link. Se vocês já assistiram Mufasa, coloca nos comentários pra eu saber. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. E também sobre esse jeitinho de falar sobre o Mufasa, não ter nobreza, pingo de sangue real. O que vocês acharam desse jeito de falar sobre ele? Eu não gostei, né? Tá bem claro que eu não gostei. Mas coloca aí o que vocês acharam, o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam desses detalhes. O gráfico eu não tenho o que dizer, não tem ninguém pra negar que o gráfico tá incrível. Então é isso, pessoal. Queria mais histórias do Mufasa, mas provavelmente a gente não vai ter, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei demais o filme, super recomendo pra todo mundo. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais, que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma roxinha, segunda e quinta, não perca os horários. E se gostou, curta, comente e compartilhe com os seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Eu sou a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!